Mas vamos lá, pessoal. Bom, primeiro, queria agradecer ao pessoal da Sensidia. Foi um prazer enorme receber esse convite. Quando eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Mas em 2017, eu trabalhei na Sul América como PM. Estava falando para o Marcílio um pouco antes de subir aqui. E a gente tinha uma parceria muito forte, né? Então, todos os nossos endpoints eram expostos via API pela plataforma da Sensidia. E eu aprendi muito, inclusive, lendo a documentação de vocês, alguns aspectos técnicos do nosso produto. Então, foi muito legal poder participar aqui hoje. Bom, hoje a gente vai falar de um assunto, agora, eu gostaria que fosse um pouco mais leve, né, que é o Keynote, fim de dia. Eu tenho certeza que todo mundo aqui passou o dia inteiro ouvindo sobre IA, ouvindo sobre API, ouvindo sobre integração, ferramentas, assuntos mais densos, mas eu vou convidar vocês hoje a fazer uma reflexão sobre qual que é a relação, né, e como é que a gente está vendo no ecossistema, principalmente brasileiro, né, que é onde eu tenho um pouco mais de vivência, a relação da inteligência artificial nas empresas enterprise. Né? Então, como que a gente está fazendo isso? Principalmente, quais são as dores? Né? Eu acho que eu, especificamente, gosto muito da vida real, né, de colocar esse holofote nos desafios diários, nos desafios reais. Então, a ideia é que a gente mergulhe um pouco nesse caos, né, que eu tô chamando, que eu estou propondo, para depois colocar um pouco de luz, né, para depois entender, beleza, eu entendi, eu vejo a realidade, eu tenho certeza absoluta que muitos de vocês vão se enxergar nesses lugares que eu vou compartilhar por aqui, para depois a gente trazer um pouco de alento, né? Tem caminho a seguir, né? Tem saída, tem como fazer isso de um jeito sustentável e eficiente. Mas, antes de tudo, eu vou falar um pouquinho da minha trajetória. Né? Eu sou Head de Inteligência Artificial na B3, cheguei lá recentemente, em janeiro. Antes da B3, eu estava no Zé Delivery, ocupava o mesmo cargo, a mesma posição, com uma estrutura bastante similar, mas um modelo de negócio completamente diferente, né? Por mais que as dores sejam muito, muito próximas. Mas o mais legal da minha carreira, né, eu acho que a parte que mais me orgulha, é que eu sou arqueóloga de formação. Né? Eu sou historiadora, depois trabalhei com arqueologia por alguns anos na região norte do Brasil, e, em algum momento, eu achei que fazia sentido fazer uma transição de carreira. Em algum momento, esse há 15 anos atrás, fiz uma transição de carreira para a tech. Comecei como desenvolvedora de software, fiz um programa de aprendizado bem self-learning, né, no modelo autodidata. Comecei com pequenos sistemas, depois tive a minha primeira oportunidade numa startup. Eu tenho muita vivência no ecossistema de startup, inclusive grande parte da minha carreira foi nesse ambiente. Logo na sequência, a primeira grande empresa que eu trabalhei foi, de fato, a Sul América, mas eu já estava trabalhando como Product Manager, fui para PM, depois GPM, Head de Produto, e de 2022 para cá, eu venho me especializando em inteligência artificial. Né? Então, acho que isso é um pouquinho do que eu faço. E aí tem uma ponte muito interessante aqui, que é a seguinte, né? Eu sempre falei que o meu lugar de conforto é trabalhar em startup, é onde eu tenho pista para correr, né? É onde eu consigo resolver os problemas, onde eu conseguia resolver os problemas de forma mais autônoma. Em algum momento, eu comecei a sentir a necessidade de olhar para ecossistemas que gerassem mais impacto. Né? As startups geram impacto? Muito, né? Mas eu, especificamente, trilhei a minha carreira em early stage. Né? Então, early stage é uma luta diária pela sobrevivência. Né? Então, a meta é que a gente consiga provar que o modelo de negócio é tão sustentável a ponto de conseguir a próxima rodada de investimento. Quando eu virei para a IA, eu decidi que eu queria um case na minha carreira, né, um case dentro de uma enterprise. Por isso, a ideia de ter ido para a Ambev. Né? Então, lá da Ambev, do Zé Delivery, vim aqui para a B3. O que é muito legal de trabalhar na B3? Né? Tem as dores e as delícias, né? como todos os lugares. A B3 é um lugar onde a gente gera muito impacto. Né? Então, eu sempre brinco, se eu desligar a B3 da tomada, hoje,
o mercado financeiro colapsa, né? O mercado financeiro brasileiro ele não consegue se sustentar. Então, isso para a gente é um prato cheio, né? A gente tem muita oportunidade lá para trabalhar, e falar de inteligência artificial nesse ecossistema, com certeza, pode ser um game changer, né? Então, para a gente começar a entrar um pouco no meu assunto aqui. A gente vem observando algumas fases, falando de inteligência artificial, né, nesse ecossistema, a gente vem observando algumas fases de maturidade, inclusive os meninos contaram um pouquinho sobre isso agora, e eu vi um pouquinho mais cedo também um painel que tratou desse assunto. Mas a gente vem observando no mercado algumas provocações e algumas declarações que, de certa forma, né, parecem pessimistas, mas que são muito reais, né? Então, eu trouxe alguns exemplos, né? O próprio Duolingo, acho que todo mundo aqui viu, Klarna, que é um gateway de pagamento, e Shopify, eles saíram na frente em 2022 e 2023 nessa corrida de trazer IA para dentro dos ecossistemas, gastaram muito dinheiro, né? Investiram muito budget, aquela coisa da corrida do token pelo token, experimentaram muito, né? O que eu acho que tem muito o seu valor. Porém, recentemente, eles voltaram para trás e declararam que dariam 3 passos atrás em relação a transformar suas empresas em empresas AI first, né? E isso chocou um pouco o mercado, né? Isso gerou uma desconfiança na tecnologia. Mas por que será que isso aconteceu, né? O que foi a história que teve por trás para que eles chegassem nesse formato, nessa abordagem de recuo? E aí a gente vai contar um pouquinho dessa realidade. Quando a gente está numa empresa grande, né, de novo, é muito diferente do que acontece numa startup. Isso é uma coisa que acontece diariamente, né? A POC funcionou. A POC funcionou, a gente encontrou um problema, a gente botou um time especialista ali em cima, tirou do papel em 3 horas, usando o Cursor, usando o Cloud Code, ferramenta funcionando, mas agora precisa jogar para a produção. E aí vira uma dor de cabeça, né? Então, todo o corpo executivo comprou a ideia, todo mundo brilhou os olhos, você ganhou capital político, porém, agora que começa a brincadeira de verdade. Como é que eu vou subir esse sistema em produção? Eu gosto muito desse exemplo, porque ele é um reflexo exato, né, muito fidedigno de como esses processos podem, muitas vezes, ser truncados se a gente não cuida do fundacional, né? Quando eu penso nesse reflexo, né, eu consigo fazer uma ponte clara também com investimento, né? Então, a partir do momento em que eu vejo uma estrutura, né, resolvendo problemas de forma demonstrativa, criando suas POCs, fazendo suas demos, eu começo a olhar para a eficiência, né, porque quanto mais tempo você demora para gerar resultado, mais próximo, mais perto a camada executiva e a camada gerencial, obviamente, vai ficar em busca dos resultados. E aqui eu tenho 2 números que eu acho muito interessantes, né? Então, 95% dos pilotos rodando via GenAI não escalam para a produção, tá? Isso. Quem está dizendo, obviamente, não sou eu, né? Uma publicação do MIT. E 48% dos executivos, isso entre 25 e 26, tá? Esses são dados recentes, chamam a adoção de IA como massive disappointment, né? Então, uma grande frustração generalizada dentro das empresas, né? Isso é perigoso por quê? Por que isso foi gerado, né, na verdade? Por uma questão de falta de planejamento e definição estratégica de como usar IA, né? É muito fácil a gente entrar nessa mentalidade de que a adoção de IA é usar adoidado, não ter uma gestão de eficiência de uso de token, olhar para budget. E a tendência é que a gente perca a confiança, né, se isso não gera resultados, se não gera benefício para a sua companhia, né? Isso é perigoso, né? Isso é perigoso porque quebra a confiança com toda essa estrutura tecnológica. E eu trago 4 realidades que todas as iniciativas encontram, e aí a gente volta para a problemática, né? Mas beleza, fez a POC, funcionou, por que eu não estou conseguindo colocar em produção, né? E aí existem várias camadas dentro do enterprise, né? A gente tem toda a estrutura legada, então pensa comigo.
a gente chega para trazer inteligência artificial numa empresa que tem software, sistemas e plataformas de 20, 30 anos. Né? Aí, voltou. Isso não está agent ready. Né? Eu não consigo pegar um agente de IA para fazer uma interface com esse tipo de sistema, né? Para consumir os dados desse tipo de sistema. É impossível. A gente precisaria olhar, revisitar, reinventar essas soluções para que, de fato, fosse AI first. Né? Segundo ponto, segunda realidade que a gente tem, a estrutura de dados. Né? E aqui eu vou chover no molhado. Né? Dados, inteligência artificial não existe sem dados. Né? Nas empresas grandes, eu via isso muito na Ambev também, o dado, toda essa estrutura de dados ela é extremamente descentralizada, o que eu acho favorável quando a gente tem uma ótica por domínio, mas, ao mesmo tempo, a gente ainda estava muito distante de olhar para uma estrutura, por exemplo, vetorizada. Né? Agora a gente tem um pouco mais de força com os MCP servers e etc., mas a gente ainda está um pouco distante disso. Por quê? Porque são inúmeras bases de dados espalhadas em domínios diferentes, né, em estruturas muito rudimentares. Né? Então, olhar para esse fundacional de dados, hoje em dia, para mim, é o pontapé inicial para que toda essa estratégia de transformar a empresa numa empresa AI first tenha sucesso. Né? E operacional e processos, eu vou colocar esses dois numa caixa só. Uma coisa é eu parar um time operacional de uma startup por 5 dias para a gente rodar uma POC. O impacto é pequeno, né, dependendo da base de cliente. Outra coisa é eu parar uma B3, né, ou uma Ambev, que transacionam milhões de reais por dia para fazer um teste de um sistema novo. Né? Então, a margem de experimentação também nesse tipo de companhia, o que gera regulação também, no final das contas, né, que é importante para que o negócio se mantenha em pé, também geram impactos desafiadores para que a gente consiga implementar essa estratégia. Tá? O segundo ponto que eu gosto muito de falar é pessoas e maturidade. Né? Isso, para mim, hoje, eu acho que é um dos maiores gargalos. Por quê? Fazer um treinamento técnico, né, evoluir uma pessoa numa skill técnica, para mim, na minha visão pessoal, é muito mais viável do que fazer transformação cultural, do que fazer mudança de mentalidade. Né? Então, por isso, o time de pessoas é essencial dentro dessa jornada. Né? E aqui eu vou trazer uma provocação, que é o que eu acredito que seja uma das pedras no sapato desse processo. Né? Existe um erro que é muito comum dentro desse processo, que é o seguinte: automatizar com IA um processo que nem deveria existir. E a gente faz isso muito. Né? Sabe aquela tal da modernização do legado? Será que a gente precisa modernizar um sistema? Ou será que a gente não está num momento, né, de comunidade que a gente consegue olhar para o problema e reinventar essa solução com uma estrutura agêntica? Né? Eu acho que o terreno hoje está muito fértil para que a gente faça isso. Então, começar a pensar, e eu gosto muito dessa visão, em reimaginar, ao invés de modernizar, hoje em dia é o princípio dessa transformação para mim. Eu estava pensando hoje sobre isso. Né? É um parâmetro, inclusive, essencial, eu acho, nos processos de contratação. Né? Hoje em dia, para mim, é muito mais importante alguém que tenha essa mentalidade do que um PhD em Machine Learning. Mas eu não penso duas vezes. Né? Isso é o mais difícil de encontrar. Né? Uma pessoa que tem uma mente AI ready. Né? Eu consigo resolver esse problema com IA? A mesma coisa que eles trouxeram. Pô, eu tenho uma vaga aberta. Eu consigo resolver esse escopo com um agente de IA? Pode ser que sim. Né? Mas, para isso, você tem que ter a mentalidade certa. Né? Eu não quero só automatizar processos, eu quero reinventar a forma de resolver os problemas. Bom, isso aqui é um exemplo legal que tange um pouco disso que eu estou contando para vocês. A Klarna, que é uma empresa do sistema financeiro também, de gateway de pagamento, eu acredito que eles não
não tenho certeza dessa informação, mas eu acredito que eles não têm operação no Brasil. O que eles fizeram, né? Eles falaram, putz, vamos, o que todo mundo faz, né? Vamos automatizar todo o fluxo de atendimento do cliente com IA. Então, construíram um agente de inteligência artificial, colocaram na ponta e falaram, vai ser sucesso, o SLA vai cair, eu vou ter um atendimento em tempo recorde e, consequentemente, o NPS, o C7, né, as métricas de satisfação vão subir. Mas aí eles tiveram uma surpresa super ingrata, né? Quando eles começaram a rodar esse agente de atendimento, eles entenderam que o problema real não era o tempo, não era isso que estava, de fato, ofendendo a satisfação dos usuários, mas sim a falta de acolhimento e personalização nesse atendimento, né? Então, é exatamente por isso, né, por essa e por outras razões, que a gente precisa começar a fazer essa pergunta. Não é qual processo eu tenho que automatizar, é qual problema eu tenho que resolver, né? Qual que é o problema que eu preciso resolver amanhã? Né? Não qual o processo que eu tenho que automatizar. Então, acho que isso é base de mentalidade. Tá? Passando alguns aqui, porque eu já passei um pouquinho no discurso. E quando eu penso em resultado, né, então a gente elencou ali as 4 realidades de uma empresa desse nível de organização, né? A gente trouxe um pouquinho do problema de mentalidade, e eu acho que a conclusão óbvia aqui é que eu não consigo ter um bom resultado se eu não tenho uma mudança estrutural, né? Eu não consigo ter um bom resultado se eu não conseguir mexer no fundacional, e o fundacional inclui pessoas, o fundacional inclui dados, o fundacional inclui entendimento dos processos. Tá? Então, toda mudança bem feita, ela só pode acontecer, ela só vai acontecer se a gente estiver olhando para a base. E aí vamos trazer um pouco de alento, né? Então, acho que a gente já desenhou um pouquinho um pouco, né? Tem muito mais, mas um pouquinho das dificuldades que a gente encontra no dia a dia do enterprise e como é que eu faço para sair do caos, né? Como que eu faço a inteligência artificial ajudar com que esses processos e com que essa organização comece a desamarrar esses fios, né? E aí a gente entra na palavra adoção, né? Adoção é uma coisa também controversa, né? A gente usa muito a adoção como uma métrica de vaidade, né? Minha empresa aí é first, porque 90% dos funcionários usam ferramentas de inteligência artificial todo dia. Está resolvendo problema, será? Né? Será que isso não é uma métrica de vaidade? Outra métrica de vaidade que a gente vê bastante. Esse ano, a companhia criou 2.000 agentes de IA. O que isso significa? Né? No ponteiro, na receita. Está mexendo alguma coisa, alguma agulha? Não sei. Né? Então, a gente precisa começar a ter uma conversa mais de adultos sobre isso, né? Então, a adoção não é um problema e não é nenhuma questão de ferramenta, né? Eu posso disponibilizar qualquer ferramenta que for, a melhor do mundo. Posso ter um ecossistema com tokens ilimitados de cloud para 3.000 funcionários da empresa. Se eu não souber resolver problema com isso, não vai adiantar de nada. Tá? Então, essa é uma provocação importante, é sobre pessoas. Né? E ainda falando sobre pessoas, existe uma estrutura que a gente vem desenhando aqui, né, de como que eu consigo escalar um pouco dessa estrutura para dentro da corporação. Né? Então, dando um passo atrás, contando já eu não ia falar muito do que a gente faz da cozinha de casa, mas contando um pouquinho da B3, a nossa estrutura de inteligência artificial, a gente tem 2 pilares diferentes. Né? Então, dentro do meu time, eu tenho um time que cuida da nossa plataforma de GenAI e um outro time que atua como uma espécie de consultoria interna. Né? Então, a gente entra nos portfólios, temos os nossos especialistas, eles entram e vão resolvendo os problemas mais complexos. Mas isso é pouco escalável. Né? Então, agora esse é o novo problema. Como é que eu consigo, o que eu preciso fazer para disseminar esse conhecimento, para criar essa mentalidade, para fazer essa virada de cultura? E aí a gente chega nesses 3 papéis. Né? Não são cargos, isso é importante dizer, são funções.
tranquilamente, uma pessoa pode exercer 2 funções dessa ou as 3 funções dessas, tá? Depende muito do ecossistema. Então, o primeiro de todos aqui que a gente traz são os builders, né? Então, os builders são as pessoas que, de fato, têm um apetite, uma facilidade de botar a mão na massa, né? Então, é quem vai codar, se a gente estiver falando em soluções de tecnologia, quem constrói, né? Então, transforma a hipótese em algo real, joga para o mercado e depois avalia. Outra figura importante são os owners, né? De novo, a gente tem uma preocupação enorme, todo mundo como mercado, né? Não só a gente aqui na B3, mas o mercado inteiro, quando fala de IA, de garantir que eu estou medindo benefício, né? Então, esse tipo de medida tem que ser by design. Nenhuma solução de inteligência artificial pode nascer, primeiro, sem você saber o que você quer resolver, obviamente, e segundo, sem você saber como que você vai medir. Isso não é simples, tá? É um super desafio. Acho que cada problema exige um método diferente. Então, esses owners normalmente são pessoas de negócio, são os responsáveis por trazer o resultado, né? E, por fim, os embaixadores, né? Quem são os embaixadores? São as pessoas que vão plantar a semente, né? Vai plantar a semente de inteligência artificial. São técnicos? Não necessariamente, né? Mas são AI-friendly, né? São pessoas que falam bem sobre o assunto, são pessoas, principalmente, que têm influência sobre isso dentro das áreas. Então, a gente pode usar bastante para mexer o ponteiro de cultura, tá? E aí existe uma série de programas dentro do mercado, né? Programa de embaixador, programa de champion, hackathon é um formato incrível também para a gente fazer identificação de talentos, né? Daí acho que cada empresa se estrutura da melhor forma, né? Falando nesses 3 papéis, gosto muito também de diferenciar um pouco qual que é a forma que a gente distribui isso na companhia, né? Então, ano passado, até 2 anos atrás, a gente adotou uma abordagem um pouco mais agressiva em relação a isso, né? A gente, como ecossistema enterprise, né? Então, metas mais duras, né? Ou use IA, ou use IA. Hoje, acho que a gente já está abandonando um pouco disso, mas eu gosto muito dessa coisa do crescimento de cultura de inteligência artificial mais orgânico, né? Por isso que aqueles 3 papéis são fundamentais. Então, ter uma liderança que, de fato, é proficiente, dando exemplo, isso é muito importante. A liderança precisa ter minimamente um conhecimento técnico em cima desse assunto, né? Nenhuma estratégia de IA consegue ser bem implementada dentro de uma empresa se a camada gerencial e executiva não está comprada, tá? Isso é um fato. Então, é uma coisa que a gente precisa sempre se preocupar. Pequenas vitórias visíveis todos os dias, né? Então, o que a gente vem fazendo, quais ponteiros que a gente está mudando, ferramentas liberadas por padrão, governança, comunicação. Todas as pessoas da empresa precisam saber exatamente como elas podem resolver, quais são as ferramentas que elas têm acesso para resolver os problemas que elas têm no dia a dia, senão a gente não pode cobrar isso, né? Então, esse é um dos pilares, é uma coisa que a gente faz bastante dentro do time de governança de IA, né, que é um outro assunto que está bastante no hype. E o que a gente faz na segunda-feira de manhã, né? O primeiro assunto, pensando nessa estratégia como um todo, eu acho que no-brainer para agora, para 2026, é olhar para desenvolvimento de produto, né? Então, o que é desenvolvimento de produto? Upstream, downstream, né? Toda aquela squad de desenvolvedor, produto, product design, eu acho que essa é a estrutura que hoje em dia pode ser mais beneficiada. Por quê? Porque ela é que entrega o valor mais tangível, né? Eu consigo entregar valor muito mais rápido. Eu tenho um exemplo disso, né? Eu ando vendo no mercado e na nossa empresa também sprints de 2 semanas virando sprints de 3 dias, né? Então, isso só foi possível por causa da adoção de inteligência artificial dentro da empresa. Não só da adoção de IA, mas também de ferramentas e agentes de geração de código, tá? Então, onde o ROI é mais óbvio, né? Eu gosto muito disso, é onde a gente consegue, de fato, acelerar.
aqueles cases de, putz, um produto que a gente ia construir em 3 meses, conseguimos fazer em 5 dias. Né? Eu ouço cada dia mais e mais e mais histórias como essa. Né? E como que a gente pode estruturar? Existem N formas, isso aqui eu acho que não existe uma receita de bolo, tá? Mas eu acho que pode ser um excelente ponto de partida. É um mundo ideal, onde eu tenho todas as minhas aspirações? Não, mas é um mundo real. Isso aqui é o que a gente já consegue fazer hoje, dentro da comunidade, com as ferramentas disponíveis no mercado. Tá? Então, eu fiz uma segmentação aqui de um discovery, que junta, né, um discovery com design, o processo de engenharia, teste e ops, né, DevOps. Hoje eu consigo fazer parte desse processo já quase que 100% assistido por inteligência artificial. Eu tenho uma crença muito forte, quase que uma convicção, que daqui a um tempo a gente já vai conseguir rodar esse processo inteiro de forma 100% autônoma, né? Mas isso é o que é possível fazer hoje. Né? Isso é o que é possível fazer semana que vem. Então, também para vocês levarem aqui um pouco de referência. Tá? Isso é o que dá para fazer hoje, mas o que é que dá para fazer amanhã? Né? Como que isso vai evoluir? Quais são as fases de evolução para que essa estrutura, de fato, se transforme numa estrutura AI First? Bom, eu gosto muito desse sistema das ondas, que eu chamo. Né? Então, eu tenho 3 ondas. Tá? A primeira onda, muitas empresas já passaram, já estão muito maduras aqui, que é o de GenAI e produtividade individual. E aqui eu falo de aumento de 30% a 40% em média, de aumento de produtividade individual dos colaboradores. Conversar com um modelo, com um LLM. Né? Nada além disso. Gerar um e-mail, gerar um relatório, conversar com uma planilha. Né? Eu não estou falando de estrutura agêntica ainda nessa primeira fase. Mas é muito importante que essa primeira fase esteja madura para que a gente consiga chegar na segunda. E aí, sim, eu falo de estrutura agêntica. O que é uma estrutura agêntica? Onde eu tenho agentes substituindo processos. Né? Eu tenho agentes resolvendo problemas complexos. Tá? Então, operacionalizar uma esteira, por exemplo, de desenvolvimento de produto de forma agêntica, entra na fase 2. Né? Quando a empresa fica madura nessa fase, é hora de pular para a fase 3. E aí é o estado da arte. Né? Aí eu tenho uma estrutura 100% agêntica dentro de casa, existe um número mágico que as consultorias definem de 70% de aumento de produtividade, e a gente começa a entregar produtos com inteligência artificial para os nossos clientes. Né? E aí é o supra-sul. Mas tem uma coisa muito interessante nessas ondas, né, que eu acabei de falar. Para que a gente consiga fazer a segunda, a gente tem que ter uma certa maturidade na primeira. Mas, dentro de um ecossistema, isso é muito legal. Cada squad ou cada pessoa pode já estar em um nível de evolução diferente. Você pode ter um time que já está construindo produto com IA para fora. A gente tem isso, inclusive, na B3. Você tem um time que já está muito maduro, botando o produto de IA para a rua. Você tem um time que ainda está sentindo a temperatura da água, ainda não sabe direito para onde ir. Né? Então, eles coexistem e está tudo bem. Né? A ideia é só entender, principalmente para quem está cuidando desse assunto na companhia, em qual desses momentos cada estrutura está, para que a gente bole o desenvolvimento dessas áreas. Né? Bom, entrando um pouquinho, e aqui eu vou passar um pouco rápido aqui pelo meu tempo, por causa do meu tempo, mas a fase 1, como eu disse, né, é botar LLM no fluxo de trabalho, de novo, GenAI, eu conversando com o ChatGPT, eu conversando com o Claude, né, 20% a 40% de aumento de produtividade por pessoa. O segundo, ele orquestra o fluxo, né, então eu consigo automatizar os processos e resolver os meus problemas de forma agêntica. E, por fim, a inteligência artificial vira o produto. Tem uma coisa que é muito interessante também, e aí é uma questão interna aqui da B3, que é muito bom. Eu sempre brinco, né, lá nas nossas reuniões e tudo mais, que eu tenho a sensação, dentro da B3, que a gente está deixando dinheiro na mesa o tempo inteiro. Né?
Por quê? Porque a gente tem muito dado, né? A B3 é uma companhia que tem muita informação proprietária que ninguém mais no mercado tem. A hora que a gente conseguir criar essa maturidade para colocar esses agentes de IA para entender esses problemas, eu tenho uma convicção de que a gente consegue potencializar a nossa entrega de valor em mais de 700 vezes, né? Então, essa é a hora que, de fato, IA vira produto, né? E falar em produto e falar em eficiência, eu não tenho como, né, em adoção, eu não tenho como não falar sobre custo, né? O que assustou a Duolingo, que eu falei no primeiro slide, Duolingo e Shopify, etc., foi que os custos foram muito elevados e os resultados foram muito discretos, né? Então, isso é absolutamente relevante hoje em dia, principalmente porque os modelos precisam de... O token não muda o preço, né? O preço do token é sempre o mesmo. A diferença é quanto cada tipo de modelo consome a cada requisição. Então, um exemplo clássico, né, o Opus 4.7, a gente não vai pedir para que ele traduza um texto de português para inglês, como se a gente estivesse matando uma formiga com uma bazuca, né, uma coisa muito, muito agressiva. Então, como que eu consigo, de novo, vai pegar em cultura e maturidade, né? Olha como isso é relevante. Como é que eu consigo garantir que as pessoas estão usando a inteligência artificial com consciência, pensando em eficiência, né? Pensando em custo? Então, tudo bem no começo limitar, né? Não tem problema. Às vezes a gente limita mesmo o uso de alguns modelos específicos, né? Vou disponibilizar o 4.6, o 4.7, eu vou segurar um pouco. Depende para o tipo de uso, depende principalmente da maturidade da pessoa que vai usar, tá? Então, precisa mensurar, precisa ter isso na ponta da língua, porque senão a escala vai virar um pesadelo. E a chance de vocês acabarem num case ruim, como eu mostrei no início, é muito alta, né? Exatamente para onde a gente quer fugir. Outra forma de você conseguir fazer um bypass, né, contornar esse tipo de problema, é definir padrões de custos por design. Vai construir uma solução, tem uma esteira que vai rodar com a inteligência artificial, já define custo, quanto você prevê de custo, né? Quanto você pode, qual que é a limitação. Isso vai fazer com que você consiga tomar decisões melhores em relação aos modelos que você pode usar, né? Então, olhar para custo by design e olhar para a forma de mensuração de resultado by design fazem toda a diferença na hora de construir as soluções de IA dentro das empresas, né? E agora, já chegando aqui para os finalmente, o que a gente pensa falando de virada, né? A virada de chave, está ótimo, mas qual que é o grande outcome desse processo de transformação AI first, né? E aí, por muito tempo, eu pensei que, ao invés de 3.000 pessoas, eu teria 1.000 ou 500, né, que fariam todo esse trabalho. Mas eu tive uma conversa muito legal essa semana com uma pessoa que trabalha na Anthropic, que estava aqui no Brasil, a gente teve um papo muito interessante. E ele falou, hoje eu tenho uma operação de 3.000 pessoas que performa como se fossem 10.000. Eu falei, caraca, esse é o outcome, né? Eu acho que é isso que a gente está buscando aqui, de fato, como comunidade de IA, né? Eu acho que é, de fato, alavancar e potencializar, né, o tanto de resultado que uma pessoa consegue entregar, né? Eu acho que isso realmente é o que é o game changer, né? É o que vai mexer o ponteiro, né? E para a gente centralizar um pouquinho, meu tempo já está indo embora, existem 4 movimentos, né? Primeira coisa, o que a gente precisa fazer ali no dia a dia? Encarar o caos, né? O caos está lá, ele existe em todas as empresas, né? De todos os tamanhos. Cada uma tem suas especificidades, tá? Existem os processos, existem a burocracia, existe a regulamentação, existe a questão política, né? As empresas grandes, todas elas são extremamente políticas, a gente tem que fazer as alianças. Então, tem todo um terreno que precisa ser pavimentado antes de você colocar a mão na massa, né? Então, quanto mais pavimento tem, a chance de você voar mais alto, né, é muito maior. O segundo, vamos reimaginar, ao invés de querer modernizar.
né? Aquela coisa que eu falei, como que eu consigo construir uma mentalidade que seja AI ready, né? Que eu consiga, de fato, construir uma infraestrutura agêntica com 5, 6 agentes que tenham, né, contextos realmente efetivos, que substituam um processo com um sistema legado de 50 é muita coisa, de 20, 30 anos, né? Então, façam esse exercício, né, de reimaginar ali no dia a dia. Pessoas, ferramentas e software são a base da fundação, tá? Maturidade é tudo. Sem maturidade, eu não vou conseguir, você não vai conseguir implementar nenhuma estratégia com escala dentro das companhias. E, por fim, alavancagem, né? Como que eu multiplico de forma exponencial a capacidade produtiva das pessoas, né? E acho que a última frase que eu deixo aqui para hoje, já encerrando um pouquinho, para vocês levarem de reflexão, é: escolhe um processo, né, na prática. Eu acho que chega na segunda, escolhe um processo ali do seu dia a dia e faça essa pergunta. Agora parece um pouco raso, mas faz esse exercício, né? Vocês vão se surpreender. É uma coisa que a gente faz bastante isso, mapeamento de processo. Mapeia seu processo, não é para eu automatizar o que você já faz, né? Mas é para eu propor e provocar você a trabalhar de forma mais eficiente. Então, escolhe o processo, pergunta se ele deveria existir, né? Acho que nunca começar pela ferramenta. Aula 1 de Product Management, né? Nunca se apaixonar pelo produto, e sim pelo problema. E as chances de você conseguir mexer um ponteiro ali do seu dia a dia, um ponteiro do seu business, é muito maior. É isso, pessoal. Acho que muito obrigada. Foi um prazer dividir aqui um pouquinho da minha experiência com vocês.